Manaus já foi chamada de Paris dos Trópicos ou de capital ambiental do Brasil, sendo uma das cidades brasileiras mais conhecidas internacionalmente. Esta capital, construída em meio à maior floresta do mundo, de fato é um marco da presença do homem na natureza. Esta cidade portuária, centro econômico do Amazonas, oferece diversos aspectos ambientais e culturais, que vamos conhecer agora. Em 1542, o Rio Negro foi descoberto pelo conquistador espanhol Francisco Orellana. Orellana foi também responsável em nomear a região amazônica, segundo a lenda grega das guerreiras amazonas. Na época da descoberta do Brasil, a região onde atualmente se encontra o estado do Amazonas era parte da Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. Os europeus começaram a visitar a região entre os anos de 1580 e 1640. Como não haviam riquezas aparentes e era de difícil acesso, a cidade de Manaus foi fundada somente em 1669 pelos portugueses, a partir da construção do Forte de São José do Rio Negro. O forte de pedra e barro tinha 4 canhões e foi erguido para defender a região de ataques dos holandeses e espanhóis. A população cresceu. Em 1695, os missionários carmelitas, jesuítas e franciscanos ergueram uma capela próxima ao Forte de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira da cidade. Ela foi elevada à vila em 1832, com o nome de Manaós, em homenagem à nação indígena dos Manaós. Estes formavam o grupo étnico indígena mais importante da região e habitavam as 2 margens do Rio Negro. Ela foi legalmente transformada em cidade, a cidade da Barra do Rio Negro. O nome atual retornaria somente em 1856. Sua fama mundial veio mesmo com a época áurea da borracha, de 1890 a 1910. Com a riqueza, a cidade ganhou o serviço de transporte de bondes elétricos, telefonia, eletricidade e água encanada, além de um porto flutuante que passou a receber navios de diversas bandeiras. A metrópole da borracha iniciou o século XX com uma população em torno de 20 mil habitantes, com ruas calçadas com granito e pedras de Liós, importadas de Portugal, praças e jardins bem cuidados, belas fontes e monumentos, um teatro suntuoso, hotéis, cassinos, estabelecimentos bancários, palacetes e todos os requintes de uma cidade moderna. Quando a borracha começou a ser produzida em seringais na Ásia, graças ao contrabando inglês, foi o fim do domínio da exportação desta riqueza brasileira. A região somente iria voltar a se erguer com a criação da Zona Franca de Manaus na década de 60. E desde então, vem crescendo e progredindo também com um novo mercado, o do turismo. O Largo de São Sebastião é o local atual do Centro Histórico de Manaus e um dos pontos mais populares da cidade. Este espaço reúne grandes monumentos da história manauara, como a Igreja de São Sebastião, o Palácio da Justiça e o Teatro Amazonas. Com a revitalização dos casarões históricos do entorno, diversos bares e pequenos centros culturais, como museus, surgiram.
Teatro Amazonas, inaugurado em 1896, é o legado máximo do rico ciclo da borracha. Ele foi construído para a apresentação de peças e óperas de companhias europeias. A sua fachada neoclássica é pintada de rosa e apresenta uma cúpula feita com 36 mil escamas de cerâmicas nas cores da bandeira brasileira. O hall de entrada é feito com mármore português, a escadaria em mármore italiano e ferro inglês e a sala de espetáculos para 700 pessoas é decorada com lustres e máscaras venezianas. Existem contos fantásticos de fantasmas que habitam o teatro, o que dá uma dimensão especial para os visitantes. Conhecido como Paço Municipal, seu verdadeiro nome é Paço da Liberdade e sua edificação foi iniciada em 1874. Em 1879, o prédio abrigou o governo provincial e, em seguida, com a proclamação da República, passou a sediar a administração do governo republicano. Em 1917, o governo municipal instala-se no local. A fachada da construção é um dos primeiros exemplos da arquitetura neoclássica de Manaus. O edifício tem um só pavimento, subdividido em 3 seções. A parte central é composta por um pórtico com 2 colunas e 2 pilastras, em estilo toscano, onde vê-se o escudo da Municipalidade de Manaus. Localizado em frente à Praça Dom Pedro II, Paço da Liberdade é uma das mais importantes edificações do sítio histórico mais antigo de Manaus, marco do fausto e riqueza que imperaram durante a época áurea da borracha. A Avenida Eduardo Ribeiro recebe aos domingos a Feira de Artesanato e Produtos do Amazonas. E são mais de 400 barracas vendendo produtos artesanais e comidas típicas da região. O visitante descobre uma enorme diversidade de produtos, desde plantas e ervas medicinais e artesanatos diversos, quadros, bijuterias indígenas, cestas e bolsas e muito mais. Também é possível assistir artistas de rua divulgando sua arte. Como não podia faltar, a culinária regional também está presente, com barracas vendendo doces e produtos alimentícios regionais. Muitos destes ingredientes são usados no preparo dos pratos famosos da culinária local, como dos peixes amazônicos, como o tucunaré, o pirarucu e o tambaqui.
também é possível provar frutos variados, até na forma de sorvete, como de pupunha, cupuaçu ou açaí, com tapioca ou castanha. O Parque do Mindu fica no coração de Manaus, a 15 minutos do centro da cidade. É uma das 4 unidades de conservação que preserva espécies de flora e fauna do ecossistema amazônico. O Parque do Mindu foi criado a partir de um movimento popular em 1989, dos moradores do bairro do Parque 10, como forma de proteger o habitat do sauim de Manaus, primata que hoje é o mascote da cidade. No parque funciona uma biblioteca e diversas trilhas para caminhadas. O Palacete Provincial foi construído para ser um quartel militar, mas hoje abriga um centro cultural com 5 museus e uma pinacoteca, com um acervo de mais de 1.000 obras, entre pinturas, esculturas, desenhos e gravuras, produzidas por cerca de 300 artistas amazonenses, brasileiros e estrangeiros. Entre as obras, existe uma sala de arqueologia do Amazonas, a exposição Esculturas do Mundo, o Museu Tiradentes, a exposição Flagrantes da História, a Cela Memória e o Museu de Numismática Bernardo Ramos, que apresenta uma vasta coleção de moedas de mais de 80 países, incluindo coleções de moedas da Antiga Grécia, Império Romano, moedas do Brasil em seus períodos de colônia, Império e República, além de cédulas, medalhas e condecorações. No subsolo do Palacete Provincial estão as celas originais utilizadas pelo comando da Polícia Militar para prender infratores nos arredores do centro. O Porto de Manaus foi inaugurado em 1902 e é uma curiosa obra flutuante de engenharia inglesa, que oscila conforme as enchentes e vazantes do Rio Negro, que tem desníveis de mais de 10 metros. O
porto recebe navios de cruzeiro e atualmente é um complexo turístico e de compras. É impressionante ver o movimento de grandes navios e barcos de todos os tamanhos que atendem diversas finalidades. O Mercado Municipal é uma construção às margens do Rio Negro, inaugurada no auge do ciclo da borracha, em 1883. Seu estilo Art Nouveau lembra o mercado de Les Halles de Paris, com pavilhões em alvenaria e ferro fundido, repletos de vitrais. Até hoje é um dos pontos mais importantes do comércio de produtos regionais da capital. A usina de tratamento de esgotos da cidade de Manaus, construída em 1910, se tornou o Centro Cultural Teatro Chaminé. O prédio preserva a forma arquitetônica antiga, apresentando como principal característica uma chaminé de 24 metros, de onde vem seu nome de Teatro Chaminé. Ponta Negra é uma região nobre de Manaus, com a bela praia fluvial do Rio Negro, emoldurada por prédios, calçadão, quadras de esporte, anfiteatros, bares e restaurantes, e comércio local. Ela foi originalmente habitada pelos índios Manaó, que deram origem ao nome da cidade. Agitada durante o dia, também é muito frequentada à noite, sendo um ponto de encontro de pessoas de todas as idades. Lá acontecem apresentações artísticas de vários estilos. Quando a gente fala de Manaus, geralmente a gente incorre a ideia primeira do centro da cidade. Existem vários lugares dentro da cidade, dentro do perímetro urbano, que também devem ser conhecidos, né? Mas aqui no centro de Manaus mesmo, onde nós estamos nesse momento, inevitavelmente, nós temos que falar do Teatro Amazonas, nós temos que falar da Praça São Sebastião, a própria Igreja de São Sebastião, a chamada Praça da Polícia, ou Praça Eleodoro Balbi, não é? Os arredores desses lugares, o porto em si é um lugar muito importante para a nossa cidade, foi e é e continua sendo. E o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, que esse tipo de arquitetura, esse tipo de época, vamos dizer assim, arquitetura de época, ele pertence a um tempo chamado Belle Époque, uma parte da chamada modernidade do século XIX. Ele aconteceu em boa parte da Europa. De certa forma, ele foi transmigrado, ele foi trazido de lá para cá, para Manaus. E a gente pode notar isso, quem já viajou, quem já viu fotos das cidades parisienses, cidades inglesas, fotos do século XVII, XVIII, XIX, principalmente do século XVIII, XIX. Você vai ver que as influências arquitetônicas em Manaus são muito grandes. Por quê? Porque simplesmente, durante a Belle Époque aqui em Manaus, tentou-se fazer uma pequena Europa. Existem relatos que dizem que a língua oficial falada por uma pequena elite, um pequeno grupo de letrados, era o francês. Usava-se a libra esterlina, a libra, o dinheiro da Inglaterra, em transações comerciais grandes. São curiosidades pequenas, mas são importantes para que você pontue, né, como uma influência estrangeira pode se arraigar num espaço tão longe, mas não se pode esquecer que isso, a construção de todos esses prédios do século XIX, final do século XIX, começo do século XX, só foi possível graças ao boom da borracha. O teatro, por exemplo, ele não tem preço. Porque as peças do teatro, elas simplesmente não existem mais. Os lugares de onde elas foram tiradas, onde essa mármore que está aqui no chão, por exemplo, foi tirada lá em Carrara, não tem mais como tirar. As colunas de aço lá de dentro do salão principal, que vieram da Escócia, as fábricas não existem mais porque eram fábricas familiares. Entendeu? Os pintores, as pessoas que pintaram
como Crispim do Amaral, Domenico De Angelis, italiano. E pintaram, por exemplo, a cortina de dentro do teatro, que planejaram o monumento de abertura aos portos. As pessoas não existem mais. Teoricamente, esse teatro foi aberto em 1896. A primeira é dia 31 de dezembro de 1896. E ele teria demorado 15 anos para ser construído. Por quê? Porque todas as peças, menos essa pedra vermelha aqui, que chamam de pedra jacaré, outros chamam de tabatinga, não sei, mas menos as pedras, mas toda essa marmoraria, todo o material interno, tudo veio importado da Europa, tudo que você imaginar. Então veio da Alemanha, da Inglaterra principalmente, da França, da Holanda, da Itália, de Portugal, pedaço por pedaço, peça por peça. Então, alguém aí consegue imaginar o tanto de dinheiro que foi gasto para fazer isso? Teve que ser feito todo um trabalho, inclusive a gente está aqui, ó, nós estamos em cima de vários igarapés. Usou os trabalhadores daqui e trouxe alguns engenheiros de fora para poder construir essas galerias, porque elas são bem fortes. Tanto é que nós estamos hoje aqui mais de 100 anos depois e elas continuam resistentes. Manaus, para mim, é cultura popular, a cidade do antigo e do contemporâneo. Manaus, para mim, é diversidade, uma mistura de povos e de conhecimento. Moro em Manaus, eu amo Manaus. Manaus é tudo de bom, é terra boa. Manaus, para mim, é maravilhosa, é perfeita. É uma cidade de ouro. Manaus, para mim, é quente, mas também é, sei lá, uma cidade boa. Não muito, mas tem que melhorar muito, mas não sei, essa é a minha opinião. E Manaus é uma cidade muito perfeita e é isso. Manaus é a minha terra, onde eu nasci, onde eu moro e significa muitas coisas, onde eu me dou bem e várias pessoas que aqui moram, né? É isso. Para mim ela significa muito mais do que descascar tucumã e comer farinha, porque ela tem uma cultura linda e tem uma cultura muito bonita e a gente sabe passar muito bem para as pessoas de fora o que tem aqui dentro. E quem não conhece Manaus tem que vir conhecer, porque aqui é muito mais do que descascar tucumã e comer farinha. Cheguei em Manaus, eu tava agitinho, eu era mago que dava dó. Conheci tacacá, tambaqui, açaí, enchi o meu prato até o tucupi, brocado, de tudo eu comi, aí eu fiquei maceta que só. Manaus é cidade linda demais, cheia de encantos, pai d'égua ela é. O Teatro Amazonas tem seu valor e só de bubuia se vence o calor. Na Praia da Lua tu pega uma cor e fica naquela leseira baré. Deixei meu Nordeste pra vir pra Manaus. Saudade eu tenho, mas vim pra ficar. Arrumei uns amigos, chibata no balde, até sargento eu fui nessa cidade. Produzi Yasmin, minha felicidade, Manaus eu te amo, morreu de colar.